Vivemos em um tempo de muitas conquistas, metas e estímulos. Ainda assim, muita gente convive com uma sensação difícil de explicar. Um certo vazio dentro de si. Uma ausência que nem sempre se resolve com trabalho, dinheiro ou reconhecimento. Mas afinal, que sentimento é esse? É possível conviver com ele de uma forma saudável e verdadeira? Esse é o tema do brilhante cenário de hoje. Juliana Trevisan é hipnoterapeuta e treinadora mental e vai nos nutrir de informações sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Tudo bem? É muito importante. Porque a gente sente, né? Sente um vazio sem saber o que é. Tem como explicar? Tem como explicar e também, primeira coisa, desmistificar. Né? Porque quando a pessoa tem esse sentimento, ela acha que isso é só dela. Que isso é um problema somente dela. E não. Todas as pessoas, um dia, pelo menos, vão passar com esse sentimento, vão ter. Então, primeira coisa é desmistificar isso. Né? Porque a pessoa sente aquilo, ela sente muito, meu Deus, isso só eu estou sentindo, eu tenho algum problema, eu sou o problema. E se identifica com aquele problema como se ele fizesse parte da identidade dela. E não faz. Não faz. Mas é uma coisa natural entre o ser humano. Né? Esse refletir sobre a própria vida. Então, primeira coisa seria isso. Né? Isso é extremamente importante porque isso nos leva a nos conectar cada vez mais com a nossa alma. Porque é como se fosse um chamado da alma. Para que caminho você está indo? Quem é você? Será que você está dando o teu melhor? O que está faltando? Porque esse vazio, o nome próprio já diz, é um vazio. O que está faltando para preencher? Então, e tem como preenchê-lo? Às vezes, será que a gente precisa preencher todos os vazios? Vamos olhar para essa sala. Ela tem espaços. Será que todos os espaços precisam ser preenchidos? O que aconteceria se enchêssemos todo o espaço dessa sala? Será que também não ficaríamos sufocados? Será que às vezes esse vazio, esse sentimento de vazio, porque ele na verdade é um sentimento que nós expressamos como um vazio, que parece que falta algo, mas será que não falta algo porque tem algum excesso? Também pode ser. Então essa questão do vazio existencial, segundo ponto, né? Somos pessoas diferentes, somos pessoas singulares. Então, cada um vai trazer o seu significado. Às vezes pode usar até o mesmo termo, mas a maneira com que sente esse vazio é de uma maneira diferente. E tem como quantificá-lo? Existe um vazio maior, um vazio menor? Ou é vazio apenas? Porque depende da tua intensidade em relação àquilo. Quanto você sente sempre. Nossa, eu tô com um vazio enorme. É você que dá importância a ele? É você que dá importância a ele, sim. Porque também ele não acontece assim da noite pro dia. Não é igual a gente que pegar e virar esse copo d'água e esvaziá-lo. Isso vem vindo aos poucos. É você se permitindo ser engolida pelo teu trabalho, pela loucura do dia a dia. E vai aos poucos, até que chega uma hora que a tua alma grita. Porque tá desconfortável, tem algo que está faltando. Seja porque tem um excesso de outra coisa, e às vezes porque por muito tempo a gente fica ali, vamos deixar em stand-by, não quero olhar para isso. Porque é importante olhar? É a tua saúde emocional. E a emocional vira a saúde física também. Tá tudo interligado. E a saúde espiritual? Às vezes esse vazio pode ser um vazio em razão da tua ausência de ligação, de desenvolvimento espiritual também. Nós somos um ser sistêmicos. Tudo é sistêmico. O mundo ele é sistêmico. Nós também temos um sistema maravilhoso no nosso corpo. Nossa família é um sistema. Então está tudo interligado. O nosso cognitivo está ligado com o nosso emocional, que está ligado com o nosso físico, que está ligado com o nosso espiritual. E às vezes também esse vazio, esse sentimento de vazio pode ser químico.
forma? Hormônios, uma questão hormonal, né? Então é importante também buscar realmente ali, acompanhar, fazer os exames, acompanhar com o médico mesmo, para ver, ó, tá tudo ok? Principalmente nós, mulheres, quando chegamos aqui na nossa fase dos 40. Não somos iguais o tempo inteiro. Nós, mulheres, diferentes dos homens, que a parte hormonal sempre é igual. Nós somos da lua, nós temos nossos ciclos. Isso é o nosso natural. E nós queremos, com um trabalho, normatizar um período nosso extremamente produtivo, ativa, mas tem períodos que nós estamos também mais introspectivos. Então, a falta dessa conexão consigo mesma, a gente acaba se perdendo um pouco na vida. Né? Pode acontecer isso. Né? E você não sabe o que é. Chega uma hora que você não sabe o que é físico, se é emocional, mas eu só sei que eu não estou bem, que eu estou com vazio. E daí, quem que eu procuro? Então, primeira coisa é você buscar como que está a tua saúde física. Então, essa intensidade depende desse tempo que você leva para olhar para você com verdade, olhar para os sinais que o teu corpo está dando, se escutar com verdade. Porque isso também precisa de coragem. Coragem? Também precisa. Você olhar para a tua escuridão, o que está faltando? O que está faltando na minha vida? O que eu preciso mexer? Porque dá trabalho muitas vezes. Você sair do teu automático, sair do conhecido e ir para o desconhecido. Porque olhar o vazio é olhar o desconhecido. E para outras pessoas, elas podem estar mais atentas. Nossa, eu não estou me sentindo legal. É uma pessoa que está se observando. Ela não leva tanto tempo para olhar para isso. Como tem pessoas que levam muito tempo para ir ao médico. Quando vê, não tem mais o que fazer. E esse vazio, de alguma forma, ele está relacionado, por exemplo, à depressão? Pode ser que sim. Até a depressão, ela pode ser um resultado de um vazio não observado. De uma tristeza que vem vindo de uma insatisfação, que ela estava e que ela não queria olhar, que ela preencheu de alguma forma, seja pela alimentação, pelos pequenos prazeres ali, pelas coisas mais superficiais, e ela foi mascarando, porque às vezes pode ser uma tristeza que, poxa, eu vou ter que tomar uma atitude também, eu vou ter que tomar um outro comportamento, e não estou com vontade nesse momento de fazer isso, não tenho essa coragem, ou não quero. Então, pode ser que seja decorrência. Pode. Vai passando o tempo e aquele vazio vai ficando cada vez maior. E daí, qual é aquela coragem? E vai mexendo também com a tua autoestima. Então, esse tempo que leva, se demorar muito, ele pode levar a uma depressão. Esse vazio ele pode ir aumentando e a pessoa está com a autoestima baixa e vai perdendo a coragem de seguir na vida, de fazer o movimento que ela precisa. Porque esse vazio ele também pode ser uma sombra. É o nosso lado mais às vezes sombrio. O que eu preciso mudar em mim? Será que eu realmente sou uma mãe boa? Será que eu sou uma boa profissional? Aquela profissional que eu sonhava? Será que eu estou realizada mesmo profissionalmente? Será que eu estou a fim de olhar para isso? E também de enfrentar as consequências da atitude? Porque qualquer mudança, ela vai exigir uma ação. Sim. E uma ação diferente. Se eu quero uma mudança, se eu quero algo novo... Se continuar fazendo as mesmas coisas, não muda, né? Não, então eu preciso mudar um comportamento. E eu mudando esse comportamento, eu vou ganhar algo diferente. Que às vezes vai levar um tempo, mas eu também vou perder algo. Porque minha vida vai mudar. Então a vida ela é sempre cheia de perdas e ganhos. E a todo momento nós temos que estar decidindo o que eu estou disposta a ganhar e o que eu estou disposta a perder. Isso faz parte da vida. Hoje, para vir aqui, eu ganhei esse tempo, esse espaço, mas eu também perdi outro. E é uma opção. Então, a todo momento nós temos essa opção. Né? São escolhas. Então, também é uma escolha olhar para o meu vazio ou não. Agora, a grande questão é como eu vou olhar para esse meu vazio. Com que olhar? É um olhar de amorosidade? Quando você olha para esse teu vazio com amorosidade, a primeira coisa você acolhe ele. Ele precisa ser acolhido. Ele a gente utiliza como uma metáfora, ou seja, essa situação da minha vida, eu preciso olhar para ela.
Preciso olhar com amor. Porque se eu olhar com um olhar de frustração, a dor vai ser muito maior. Piora? Piora. E normalmente nós olhamos com esse olhar, né? Negativo sempre. Negativo. Somos seres humanos, tendemos muito ao negativo. Uma experiência, pode ver, uma experiência gostosa, ela impacta menos do que uma experiência negativa. Essa é a nossa lembrança, né? Tá na nossa memória. Perfeito. Entender também essa nossa forma de pensar, e isso é o que? É o autoconhecimento. Ele de novo. Ele de novo. Indispensável. Ele de novo e ele sempre. E ele sempre. É sempre. De que maneira conseguimos acessá-lo no nosso dia a dia, por exemplo? A primeira coisa é a presença. O famoso mindfulness que, né, hoje tanto se fala também. O que é isso, afinal? São várias técnicas simplesmente de você viver o presente. O que é viver o presente? É você não estar nem no passado, nem no futuro. Você está aqui agora. A mente não diferencia, né? A mente não diferencia. Isso é comprovado cientificamente. A mente não diferencia. Se você fechar os teus olhos e começar a imaginar, a mente não vai diferenciar o que é real do que é imaginário. Ela não consegue mesmo? Não. Para ela é tudo presente. É tudo agora. É tudo agora. E logo toda a química que o teu cérebro vai produzir é em relação ao que você está imaginando e sentindo no teu corpo. Então o que você imagina, você começa a sentir. E aquilo começa a virar uma bola de neve em relação ao sentimento daquilo que você está pensando e imaginando. E quando você dá conta, você está sentindo um sentimento que nem é agora, nem é de agora. É de outra hora, é de outra época ou de outro acontecimento. Sim. E assim, pior, como a mente não distingue, ela tá, se esse pensamento é novo, ela tá criando redes neurais em relação àquilo, como se fosse verdade, aquela vivência. E se ela está relembrando, ela está reforçando. Então um trauma, ele pode ficar muito pior. Então como que a nossa memória, como que nós melhoramos a nossa memória, como que nós lembramos das coisas? Se aquele fato veio sob um forte impacto emocional ou se a gente ficou repetindo. Repetição, memória, né? Então, ou foi um forte impacto ou repetiu. Agora imagine, eu tive um alto impacto e ainda ficou repetindo. A mente mente? A mente mente. A mente mente. Mas Ela a faz alma não. isso. A alma não. A alma não. Por isso que a gente precisa estar conectado com o nosso corpo. Com a nossa essência, com o que a gente quer, com as nossas buscas. A mente mente que eu preciso trabalhar, que eu preciso ter horário, que eu não tenho ciclos, que eu não sou lunar. A mente mente. Que eu não preciso às vezes ficar quietinha no meu canto, que eu preciso me recolher, preciso do meu tempo. Ou às vezes eu quero fazer uma arte, eu quero fazer um hobby, eu quero um tempo pra mim. Não, você tem que dar conta disso, você tem que dar conta daquilo. Então a mente te mente isso, só que a tua alma chama você. E existe esse conflito daí? Existe. E daí vem também muitas vezes numa forma do vazio. Pode vir, esse conflito pode vir dessa forma. Ele pode vir dessa forma, mas ele pode vir de uma outra forma. Ele pode vir de uma forma de uma doença. Nós somos seres muito complexos. Não existe uma receita. Não existe. Assim como o próprio vazio, ele pode ser de N fatores. Não tem nada definido o que exatamente seja, da onde que ele venha. Mas é intrínseco do ser humano ter esse sentimento. O que está faltando na minha vida? Por quê? Porque o ser humano, ele sempre está buscando cada vez mais. Pode ver, ele está buscando melhorar em algum aspecto. Isso é nosso. Essa busca é nossa. Então essa busca é constante. Então esse vazio, ele não faz mal. Muito pelo contrário. Ele nos faz bem. Porque ele traz a gente novamente para a nossa rota. Faz a gente olhar, peraí, você está indo para o caminho que você realmente quer? É um sinal de alarme? Um sinal de alarme, sim, perfeito. É um sinal de alarme. Para onde você está indo? Não,
Já estagnou? É só isso mesmo? Né? Então, ele não é uma coisa ruim, só que é uma coisa ruim de sentir. Não é gostoso sentir vazio, é desconfortável. Né? E às vezes a gente vai olhar para aquele vazio e vai levar um tempo para lidar com ele. Por isso que eu falei, olhar com amorosidade, né? Acolher ele. Né? Por quê? Porque você às vezes vai levar tempo para olhar, para conseguir fazer a mudança que você precisa na tua vida. Você falou que cada pessoa convive com ele de maneira diferente. Por exemplo, família, dinheiro, reconhecimento, tudo isso a gente vai colocando como se fosse numa sacolinha, né? E tudo isso vai preenchendo ou sempre vai faltar alguma coisa? Não. Quando você está conectado verdadeiramente com a tua alma, quando você está conectado com você, quando eu digo com a tua alma, é com você, olhando com verdade, se aceitando, porque a gente não é perfeito. E o quanto realmente nós temos a coragem de olhar para nós e aceitar as nossas qualidades e os nossos defeitos, os nossos pontos a desenvolver, se fica mais bonito falar assim. A nossa sombra. A nossa sombra. A nossa luz e a nossa sombra. Porque temos, né? Temos. Só que para chegar nesse ponto, tem que ter muito autoconhecimento, tem que ter muito amor próprio. A gente tem que se desenvolver muito para chegar nesse nível. Né? Mas a gente não vai ter a todo momento um vazio. Isso não. É porque a pessoa está precisando, ela está passando pelo processo. Agora, a gente sempre vai estar em busca de algo. Porque isso é da essência. Isso é inerente ao ser humano, né? Isso é inerente. Nós sempre estamos em busca. Isso é bom, não é? Isso traz dinamismo. Isso bom, traz a vida, traz a alegria de viver também. Traz o brilho no olhar. Uma árvore que para de crescer, ela começa a morrer. Assim somos nós também. Então os nossos sonhos, os nossos desejos não devem morrer. Mesmo quando você, por exemplo, tem essa vontade, essa motivação e não acontece, saber lidar com isso faz toda a diferença para não cair no vazio? Sim, com certeza. Aí tá como que a pessoa lida com a frustração. Primeiro, o que é essa frustração? A frustração é quando você coloca uma expectativa, mas o resultado está abaixo dessa expectativa. Aí você se frustra. Sim. Então, como que eu vou sonhar, sendo que é incerto, que realmente pode não acontecer? Permitindo aceitar o que se apresenta. Sonhar, mas também estar aberto a respeitar o que a vida te apresenta. Pela sua experiência, né? Por tudo que você vive no dia a dia com os seus clientes e com as pessoas, porque você lida com as pessoas, o que chama mais a atenção? São os nossos segredos internos. Aquilo que a pessoa pensa sobre ela, em todos os aspectos da vida, ou problemas que ela tem e que só ela sabe, porque é isso que mais pega nas pessoas. E muitas vezes os vazios existenciais profundos também estão aí. São os grandes segredos? São os grandes segredos. E todos nós temos. Que eu penso realmente de mim. Como eu me vejo em determinada situação, como eu me vejo perante o outro. Isso dita a vida. E é com esse sentimento de dever cumprido, né? Dever cumprido, que a gente finaliza o brilhante cenário. Eu agradeço e obrigada pela sua presença aqui. Para você que nos acompanhou até o momento, até agora, obrigada pela sua companhia e até a próxima.